Então, continuando na nossa quarta aula, a gente vai continuar falando sobre canais, só que no caso a gente vai sair da geometria básica dos canais e avaliar quais são as unidades geomórficas de canais e o que a gente consegue interpretar a partir dessas unidades geomórficas. Certo? Ou seja, quais são os elementos que existem dentro do canal. Então, quais são esses elementos que existem no canal. Antes da gente passar para as formas em si, é importante a gente avaliar algumas questões, algumas considerações gerais. Então, quando a gente pensa em unidades geomórficas, a gente tem que avaliar o que são essas unidades geomórficas dentro da perspectiva de relação à erosão e sedimentação. Quais são as formas erosivas e quais são as formas sedimentares. E, obviamente, ao observar essas formas, conseguir dizer se o que está ocorrendo é sedimentação ou erosão. Então, se eu estou numa área com muitas formas erosivas, significa que eu tenho um forte processo erosivo naquela área. Se eu tenho áreas com muitas formas sedimentares, significa que eu tenho um forte processo de sedimentação, de deposição de matéria naquela área. Então, sempre a relação vai ser mais ou menos essa. Então, quando a gente avalia essas unidades geomórficas de canal, a gente tem que avaliar a relação da erosão e sedimentação, são formas erosivas e sedimentares, e também avaliar essa geração de sedimentos. Então, qual é a textura desse material? Aquela minha forma, por exemplo, quando eu penso na forma deposicional, ela tem a mesma textura, toda ela tem a mesma textura, ela apresenta texturas diferentes. Muitas vezes, como a gente vai ver, em um lado, por exemplo, na parte frontal daquela minha unidade, eu tenho uma textura mais grosseira e naquela área mais protegida eu tenho uma textura mais fina, por exemplo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Isso aqui é a seleção de sedimentos. Se eu tenho o mesmo tipo de sedimento ou se eu tenho uma variação de sedimento. A gente também tem que avaliar, por exemplo, quando a gente pensa em unidades geomórficas, na existência ou não de unidades geomórficas, principalmente unidades geomórficas sedimentares, deposicionais, a gente tem que sempre pensar duas coisas. Eu não tenho minha unidade geomórfica por quê? É porque eu tenho um forte nível de erosão, se eu tenho muita energia, se eu não tenho minha unidade sedimentar, por quê? Porque eu tenho muita energia e todo meu sedimento consegue ser transportado, ou outro motivo. Por exemplo, eu tenho disponibilidade de material para ser depositado, sim ou não? Às vezes a gente não tem. Às vezes no determinado trecho do rio não tem sedimento disponível para ser depositado. Pode ser que seja por isso que eu não tenho minha forma sedimentar. Ou então, eu tenho um ósseo deposicional, ou seja, eu tenho uma área disponível que possa sedimentar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, além de eu ter o sedimento disponível, obviamente tem que ter uma área para depositar esse sedimento. Uma área disponível que possa abarcar esse sedimento. Então, muitas vezes, a presença de uma rentância na margem do canal ou alguma coisa assim é um lugar que pode gerar essa deposição, por exemplo, que pode possibilitar essa deposição. E quando a gente pensa na assembleia de unidades, ou seja, no conjunto de todas as unidades geomórficas presentes naquele canal, a gente tem que avaliar que esse conjunto, que essa assembleia de unidades, ele vai controlar e vai ser controlado pelo comportamento e características de cada tipo de rio. Ou seja, meu conjunto de unidades vai influenciar a dinâmica do meu rio e também vai ser influenciada pela dinâmica do meu rio. Tanto ela vai modificar a dinâmica do rio, como também ela vai ser resultado dessa dinâmica. Então vai ter sempre essas interações. E é dentro da minha perspectiva que a gente viu na primeira aula. Assim, quando eu tenho uma modificação no meu processo, ou seja, na minha dinâmica, eu posso gerar uma modificação na minha forma. Se eu tenho uma modificação na minha forma, eu posso gerar uma modificação no meu processo. Isso vai acontecer aqui. Outras coisas também que a gente, quando a gente pensa em unidades geomórficas do canal, no ambiente fluvial de forma geral, mas quando se pensa no do canal, é importante a gente saber se aquela unidade geomórfica ela é inundada ou não em algum momento. E qual a frequência que essa unidade pode ser inundada. Então é interessante a gente avaliar o seguinte, quando a gente pensa em unidade geomórfica dentro do canal, a gente tem que avaliar que ela vai estar no leito do canal.
E a gente tem que saber que o limite espacial do canal é definido a partir do estágio de margem cheia, foi o que a gente viu na segunda aula da disciplina do curso. Certo? Então, na segunda aula, a gente viu que tem vários estágios de cheia. Então, tem o estágio de fluxo baixo, tem o estágio de margem cheia, que é o limite, quando o fluxo da água está no limite da margem do canal. E após esse estágio de margem cheia, de bank full, a gente tem o estágio de extravasamento. Certo? Então, a gente está preocupado com esse limite espacial do estágio de margem cheia. Então, quais as unidades que estão dentro desse limite, que é justamente isso aqui. Então, o meu limite de margem cheia. Então, aqui, qual seria o meu limite de margem cheia? Seria justamente esse limite daqui. Então, tudo que tiver aqui dentro são unidades de canal, como, por exemplo, uma barra lateral. Então, continuando algumas considerações gerais, a gente tem que avaliar as unidades, não só a morfologia, o tamanho dessas unidades, lembrando que sempre trabalha de forma tridimensional, mas também a posição. Uma coisa é ter uma barra no meio do canal e outra coisa é ter uma barra na lateral do canal. Ela vai identificar processos diferentes, a gente vai ver um pouco sobre isso. E quando a gente trabalha nessa avaliação de unidades dentro das morfologia fluvial, como foi para vocês, a textura vai ser muito importante. Mas para a gente fazer uma classificação textural simples e rápida, de forma expedita, a gente trabalha essa classificação baseada nessas unidades, baseada nessas classes. Em uma textura rochosa, uma textura de matacão em blocos, uma textura de cascalho, textura de areias e textura de silto e argila, que a gente conjuga eles e pode ser a textura de lama. Então é uma coisa comum dentro da geomorfologia fluvial dizer que tem uma textura de lama, que é uma textura de mud. Certo? Então a gente trabalha com essas texturas mais amplas. Como também, caso a gente queira ter um detalhamento maior, quando a gente está trabalhando com a textura de areia, silto e argila, a gente pode também usar o diagrama de Thiem, que vocês podem ver lá na disciplina de pedologia, nas aulas da disciplina de pedologia. Você tem uma forma de classificação textural. E, de uma forma geral, essas unidades geomórficas podem ser divididas em 4 categorias. Em unidades erosivas, rochosas de matacões e blocos, então aquelas unidades que são rochosas de matacões e blocos, que têm uma característica de erosão. Unidades deposicionais de meio do canal, então aqueles elementos deposicionais que estão no meio do canal e aqueles elementos deposicionais que estão na margem do canal. E por fim, unidades esculpidas em textura fina. O que seria isso? A ideia de esculpida é a perspectiva de erosão, tudo uniforme, então são unidades erosivas, só que em textura fina. Como o material de textura fina é extremamente coeso e resistente, ele pode ser esculpido, ele pode ser erodido e formar unidades geomórficas e gerar uma forma diferenciada. Então, basicamente, a gente vai estar dividindo essas 4 categorias. De uma forma geral, a gente tem que tomar muito cuidado na terminologia, certo? Quais os termos que a gente vai utilizar, qual a nomenclatura que a gente vai utilizar, como é que a gente vai fazer as traduções. Na geomorfologia fluvial contemporânea, é um pouco complicado para a gente aqui no Brasil, porque a gente tem pouquíssima coisa escrita em português, certo? Então, os livros que tenham como foco geomorfologia fluvial, os livros que a gente tem como foco, que tem escritos em português, que tem brasileiros, que tem como foco geomorfologia fluvial, livros mais amplos, livros mais aprofundados de geomorfologia fluvial são todos muito antigos, então tem um livro lá no final da década de 70 e início da década de 80. Os livros, após isso, são livros todos de geomorfologia geral que tem um capítulo ou 2 capítulos sobre geomorfologia fluvial e que também tem um grande nível de detalhe. Então, a maior parte dos textos que a gente pode utilizar para textos contemporâneos, que a gente pode utilizar para aprofundamento, textos mais recentes que a gente pode utilizar para aprofundamento, são textos em inglês. E de uma forma geral, a geomorfologia fluvial utiliza conceitos dependendo da escola da geomorfologia fluvial, ela vai utilizar conceitos diferentes, vai utilizar terminologia diferente. Então, o pessoal na Inglaterra vai usar terminologia diferente, o pessoal
do que os pesquisadores dos Estados Unidos, do que os pesquisadores da Alemanha, do que os pesquisadores da Austrália, certo? Como o livro básico que está escrevendo no livro da Austrália, na Austrália tem um histórico muito grande da escola de zoonofologia fluvial, ele também tem uma nomenclatura muito específica uma nomenclatura em inglês muito específica, então a gente tem que tomar muito cuidado nessas traduções. No próprio livro, nesse livro básico que ele está utilizando, ele vai ter uma preocupação com isso, até porque ele vai dar vários nomes similares, nomes como se fossem sinônimos das áreas, e ele vai tentar trabalhar com eles. Então, o que foi que eu fiz e como foi que eu decidi trazer essas informações para vocês? No livro da Frase do Brilho, ele vai trazer uma série de esquemas, uma série de tabelas falando das unidades. E junto com a imagem da unidade, ele vai falar dos processos e das características. Então, eu vou trazer todas elas para vocês, todas as tabelas inteiras para vocês. Obviamente, eu não vou falar sobre tudo que existe nas tabelas, então eu vou falar de forma geral os elementos mais importantes, mas é importante que vocês depois, com o tempo, vocês peguem essas tabelas, traduzam essas tabelas e vejam todas as características. Como eu falei para vocês anteriormente, o objetivo da gente trabalhar com essa questão de forma é, a partir da forma, inferir quais são os processos da dinâmica fluvial. Então, essas tabelas vão trabalhar um pouco com isso, falando um pouco sobre qual é a gênese daquela forma, qual a aparência daquela forma, o que é que você pode inferir da dinâmica. Nessa perspectiva, ele vai começar com algumas formas erosivas de textura rochosa, parece de matacões e blocos. Então, são aquelas formas erosivas onde existe uma maior energia. Certo? Então, a gente tem desde as quedas d'água, ou seja, as cachoeiras, então, que normalmente vão ser, vão ocorrer em afloramentos rochosos. Então, a gente tem lugares que vão ser resistentes. Eu vou ter tanto a queda d'água quanto a formação de uma escavada na base, certo? Isso aqui são os poços, então vai ser extremamente comum. Então, quando eu tenho esse desnível, que a água vai cair nessa queda d'água, nessa cachoeira, ela vai aumentar muito a energia, então ela vai conseguir escavar inclusive a rocha, ele vai formar esses poços, é uma coisa extremamente comum. E como eu falei para vocês, o objetivo da gente trazer essas tabelas é justamente vocês poderem depois sentar e ler tranquilamente, ler com calma, como é que é a forma e qual a interpretação dos processos. O objetivo é tentar trabalhar com essa interpretação de processos sempre. Então, parar, sentar aqui e ler com calma. Quem tiver dificuldade com o dicionário, quem tiver dificuldade com os termos técnicos, tem uma série de glossário em termos técnicos em inglês, por exemplo, o FRJ tem, por exemplo. Então, aqui, só para ter ideia, na cachoeira a gente vai ser um elemento erosivo formado em um elemento erosivo com fluxos extremamente turbulentos, são extremamente resistentes, podem estar representando technique points e recurso na cabeceira de drenagem, etc. E também também pode existir elementos semelhantes, características, unidades semelhantes forçadas por madeira, ou seja, a presença de madeira também pode gerar queda d'água. Então, a gente tem uma sequência de unidades erosíveis, rochosas e baseadas em matacões. A gente tem a queda d'água, a gente tem as sequências soleira-poças, as sequências tipo poço, que são muito comuns também. Então, o fluxo de água vai passar por cima do matacão e vai cair como se fosse uma pequena cachoeira, mas não com a rocha sã, feito na cachoeira em si, mas sim com blocos, ou seja, com matacões. Então, a água vai subir, vai passar por cima, vai cair e vai gerar uma pequena poça. Então, tem essa sequência de steep impulse, de soleira-poças e poços, certo? Então, vai gerar
essa repetição. Eu posso também ter uma cascata, então a água vai descer e vai ter um fluxo turbulento, porque o fluxo está subindo e descendo os blocos. Sempre pensar, isso aqui pode ser uma sequência de tipo de pulso para cascata, então sempre pensar que esse bloco pode partir e esse material vai ser depositado nas poças e o fluxo não vai mais cair com tanta... A queda de água gerada pelo estilo, pela soleira não vai ser tão forte. A gente pode ter os chamados rápidos, que tem vários blocos cobrindo o leito e o fluxo de água passando por cima desses blocos. Como o leito vai ser irregular, vai ser um fluxo razoavelmente turbulento também. Pode ter o runs. Você pode ver que aqui embaixo, quando tem entre parênteses, são sinônimos. Ou seja, é muito parecido com os rápidos. Nessas corredeiras, os blocos vão ser menores, que vai ser razoavelmente plano. E também é mais ou menos as mesmas formas forçadas por madeira para prevenção de detrito. Que o plano de fogo é a parte de baixo da cachoeira, é o poço. E também os potholes, que são as magnetas que você tem a erosão do leito do rio e você tem a presença de como se fosse um buraco no leito do rio, que vai ser formado por corrosão da rocha. Então tem uma série de unidades geomórficas. Eu estou trazendo algumas e falando de uma forma geral para não se prender tanto nesse ponto, mas como eu falei, é importante vocês darem uma lida em tudo o que tiver escrito aqui. Também no livro vai ter mais informações. Então vai ser mais ou menos uma forma erosiva, a gente vai ter de forma mais comum, vão ser essas. E se a gente pensar na perspectiva de sequência, em uma sequência de unidades, então, se a gente pensar que o perfil longitudinal vai se modificando, ou seja, eu estou chegando em áreas mais íngremes, vou indo para áreas mais baixas, menos íngremes, tem um aumento da energia, dependendo da emissão dessa energia, etc. A gente tem a perspectiva do chamado da teoria do rio contínuo. Então, o que é a teoria do rio contínuo? É a evolução do rio. Então, dentro do trecho do rio, as características desse rio vão evoluindo de uma forma contínua, que é mais ou menos o que aqueles gráficos demonstram. Então, o perfil longitudinal começa íngreme, depois vai ficando mais plano. No nível de textura, começa com uma textura mais grossa, depois vai indo com uma textura mais fina. A minha descarga vai aumentando, e minha energia aumenta e depois diminui. Então, é mais ou menos isso. O meu volume de sedimento estocado começa mínimo nas cabeceiras e vai aumentando conforme vai chegando na foz, etc. Isso é a perspectiva do rio contínuo. É a teoria ecológica, uma teoria que tem uma base ecológica, tem um texto deles, o texto do rio contínuo, do Continuum River, do Vlamut, et al., indicado para leitura para essa aula. Isso também funciona para as unidades. Você vai pensar como se fosse uma sequência de unidades. Tá? Aqui é uma sequência mais para a cabeceira, conforme a gente vai descendo o rio, vai modificando o material. Então, primeiro a gente tem uma série de unidades que estão relacionadas com a limitação de sedimentos, a parte de sedimento, então o sedimento está muito grosseiro, tem um sedimento mais fino. Isso vai modificando e eu começo a ter uma deposição de sedimentos nessas outras áreas. Se a gente pensar na perspectiva do contínuo, da ideia do rio contínuo, conforme a gente vai descendo da primeira unidade para essas unidades de baixo, a gente tem uma diminuição na declividade, tem uma diminuição na energia do rio e tem uma diminuição no tamanho do grão. Então a perspectiva do rio contínuo é mais ou menos essa. Então, possivelmente, as cachoeiras vão estar mais próximas da cabeceira e conforme a gente vai se distanciando da cabeceira, as outras unidades vão aparecendo.
certo? Então isso a perspectiva do vínculo contínuo é mais ou menos essa. Isso vai acontecer para todos os tipos de unidades. Continuando a forma da Então, continuando, a gente saindo da forma erosiva de matacões de forma rochosa, a gente vai começar a entrar nas formas deposicionais. E essas formas deposicionais vão ser divididas pela posição que ela vai estar no canal. Então, vai ter as formas de meio do canal e vai ter as formas na lateral do canal. Certo? Isso vai estar também relacionado com a distribuição de energia. Então, se eu tenho a forma na lateral do canal, significa, na margem do canal, significa que naquela área, como é uma forma deposicional, significa que naquela margem eu não vou ter tanta energia quanto na outra margem. Por exemplo. Então, a gente vai ter uma série de formas, algumas não tem bem não vai ter bem uma tradução, mas também tem a sequência de rifos e pulsos, então de rifos e poças, então áreas rebaixadas no leito do canal, que são as poças, e os rifos são áreas de depósito de cascata, onde quando a gente tem um fluxo mais baixo, o cascalho vai gerar pequenas irregularidades no leito, vai gerar uma certa turbulência. E essa turbulência, quando o fluxo chegar nessa margem erosiva, ele vai escavar dentro dessa margem erosiva, vai remover o material dessa margem erosiva e formar uma poça dessas. Como eu falei, o objetivo é depois vocês terem tempo para lerem como é que funciona a interpretação, como é que funciona a gênese dessas fórmulas. Aqui são exemplos do rifos de pulso. Então o fluxo de água está vindo. A gente vai passando aqui pelo rifo. Vocês veem a turbulência da água e a formação dos pulsos, certo? Das forças. A gente tem as barras longitudinais, as barras de meio de canal. Então tem uma série de tipos de barras de meio de canal e variações de barras de meio de canal. Então pode ser desde textural até pequenas variações. A gente vai mostrar ela de uma forma geral, mas vai falar especificamente. Vai falar dela de uma forma geral, mas vai apresentar. Eu trouxe as imagens e as informações de todas elas. Então a barra do meio do canal vai ser uma deposição no meio do canal, onde normalmente você vai ter uma seleção diferenciada de grãos, ou seja, aqueles grãos que estão mais expostos ao fluxo, então aqueles grãos que estão na frente da barra normalmente vão ser maiores, que eles vão ser mais pesados, enquanto que os grãos que estão atrás, por estarem protegidos, eles podem ser menores. Então, como os grãos da frente protegem os de trás, a energia aqui na lateral é menor, e eu tenho grãos mais finos conforme eu vou indo para o final da minha barra. Então eu tenho aqui no caso meu canal, meu fluxo dividido, uma parte do fluxo vai para um lado e outra parte do fluxo vai para o outro lado. Então isso aqui é a barra longitudinal, uma barra do meio do canal, e tem várias, tem uma grande gama de variações de barras. Mas todos dentro dessa mesma perspectiva do material normalmente mais pesado, vai sendo depositado e vai acumulando e vai protegendo o material mais fino que está após. Isso pode ser natural, pode ser por causa de um grande bloco, pode ser por causa de uma soleira rochosa, pode ser por causa da presença de uma vegetação. Então são todas as variações dessa barra longitudinal. Eu trouxe algumas imagens delas. Tem as barras linguoides, que as barras transversas, que elas são que elas não são longitudinais, ou seja, elas não são alongadas na direção do fluxo, sim são alongadas nas laterais. Normalmente isso vai acontecer quando o canal chega um ponto do canal que ele fica mais largo, que o meu fluxo vai se separar naturalmente. Tem as barras diagonais, que normalmente é formada por uma barra única que foi cortada, então as barras expansivas que estão relacionadas com um grande bloco que vai proteger o segmento que está no fundo, que está após ele. Então tem um grande matacão que está protegendo o segmento que está após ele. Aqui são alguns exemplos de variações de barras, só para
mostrar para vocês, mas a dinâmica é mais ou menos a mesma. Eu tenho uma proteção inicial que vai acumular sedimento após. Uma barra de meio de canal forçada, ou seja, eu tenho a ideia do forçada, tem a perspectiva de imposta rochosa, e o forçado é com detrito de madeira, então tem um detrito de madeira armazenado nesse ponto, que vai proteger esse sedimento que tem após ele. Barras compostas, que é uma barra que vai ser subdividida com material diferente, etc. A gente também tem de forma proporcional de meio do canal as ilhas, certo? A diferença da barra para a ilha é que ambas podem ser inundadas, só que a ilha vai ter uma estabilidade maior e a ilha vai ser estabilizada pela vegetação. Então, na barra posso ter até algum tipo de vegetação, mas ela não vai ser muito estável, enquanto que a ilha não. A ilha vai ter uma maior estabilidade, vai ser normalmente toda vegetada, etc. São bem mais estáveis, na realidade. Tem uma barra de matacões, tem as barras de core rochoso, ou seja, as barras de centro rochoso. Tem aqui chamado sand sheets e gravel sheets, ou seja, você tem pequenas coberturas de areia, faixa de cobertura de areia, faixa de cobertura de cascalho. Se vocês olhem direitinho aqui, só alguns exemplos, algumas imagens. Então, tem as ilhas bem vegetadas. Aqui a gente pode ver, junto com a ilha, a presença de uma barra arenosa também, que está fazendo parte da ilha. Então, tem toda essa discussão: quando a gente deixa de ser uma barra e começa a ser uma ilha, essa estabilidade. A gente pode ver aqui uma área rochosa que vai proteger o sedimento e formar uma barra. Ou então, quando a gente pensa na vegetação, nessa árvore, o fluxo vindo nessa direção. Isso aqui é um rio semiárido. Você vê a presença da árvore formando uma barra forçada. Você vê toda a sedimentação após a árvore, ou seja, a formação da unidade de barra após a árvore. Isso aqui é muito comum no semiárido, inclusive. E da mesma forma que para as unidades erosivas vai ter um contínuo, também para as unidades sedimentares você tem um contínuo. Você tem continuidade na limitação da competência, ou seja, o rio não consegue transportar esse material mais grosseiro, então um matacão aqui, vários matacões aqui, ou então na capacidade, limitação na competência e limitação na capacidade do rio, ou seja, o volume de sedimento é muito grande e o rio não consegue transportar. E o contínuo que ele fala, no caso, esse contínuo, conforme a gente vai indo para baixo, eu começo a ter um aumento na minha carga de sedimento. Então, quanto mais sedimento vai ter, conforme eu vou descendo, significa que esse meu rio tem uma maior quantidade de sedimento. Então, barras longitudinais, barras transversais, para quando ele tiver realmente uma grande quantidade de sedimento, eu começo a depositar do meu lençol de areia e meu lençol de cascalho. E aqui tem a nossa sequência do contínuo, do rio contínuo para essa área, ou seja, a evolução das formas, conforme o rio vai se distanciando da foz. Ainda como forma de posicionar, só que as formas de imagem do canal. Então, o mesmo procedimento, ele vai continuar dentro do mesmo procedimento na análise. A gente tem as barras laterais, ou seja, você tem a deposição do material junto das margens, e tem uma série de variações nessas barras laterais. Então, vou falar de algumas variações mais conhecidas, como a barra lateral, da mesma forma que antes. Você também tem essa diferença na textura. A parte mais exposta ao fluxo, a parte da frente da barra, normalmente vai ter uma textura mais grosseira, e a parte do fundo, uma textura mais fina. Aí tem as chamadas barras de pontal, que são justamente as barras formadas nos meandros, onde o talveg vai na direção de uma malha e a barra é formada na margem convexa. Então, a gente tem a margem côncava erosiva e uma margem convexa sedimentar. Da mesma forma, a gente tem material mais grosseiro na frente, material mais fino na parte final da barra. E eu vou formar minhas barras de pontal. E a partir daí a gente tem uma série de variações nessas barras, certo? Então, trazendo para você, não vou parar para falar
apresentarem sobre isso, mas depois, com o tempo, vocês pegam e leem especificamente quais são as características dessas outras barras. Então tem a scroll bar, tem as barras forçadas, ou seja, lembrando a perspectiva a barra lateral forçada. Na perspectiva de forçada é a presença de madeira, então a madeira faz com que esse material que está após a barra seja protegido e você tenha um material retido, você tenha um material armazenado. Tem as barras de tributário, então esse tributário está jogando o segmento no canal principal e o canal principal está retrabalhando o segmento para esse encontro da confluência. Aqui é detalhes dentro da barra, então vai ser tão importante para a gente. Aqui já uma maior complexidade também nessa questão das barras, informações em cima das barras, etc. Isso também vai ser tão importante. Me lembro depois vocês param para olhar. Aí tem os point bars, tem as barras de pontal que podem evoluir para o chamado bench, que é uma pré-formação da exposição de simulação, que é a modificação na minha margem, na formação daquelas margens compostas. Então a margem com diversos níveis. Aí pode ter os chamados boulder berm ou boulder bench, ou seja, uma margem composta formada por deposição de material muito grosseiro. Também não é tão fácil encontrar nos lados mais relevantes. E a gente tem, na realidade, barras compostas. Então, vários tipos de barras com várias características acontecendo ao mesmo tempo, com textura diferente dentro da mesma barra, etc. Só para ficar mais claro algumas imagens para a gente, então a gente tem o canal, a aproximação, barras laterais, barras arenosas laterais, aqui nesse caso. A gente tem o canal vindo nessa direção, dentro do meandro, aquela minha margem côncava vai ser erosiva e minha margem convexa vai ser sedimentar, que vai ser deposicionar, então tem a formação da minha margem de pontal. E tem a formação, por exemplo, do bench, que é essa deposição na margem, modificando minha margem, ou seja, então a margem em vários níveis até chegar à aproximação, também o LED. O bench é deposicionar o LED adesivo. Uma margem de confluência e aqui por último uma barra de confluência e aqui por último uma barra lateral forçada por vegetação, então você tem a vegetação e o material protegido após essa vegetação. E por fim a gente também tem as formas erosivas em unidade de textura fina, que a gente pode trabalhar como formas esculpidas nessas unidades. São unidades extremamente coesas que podem ser esculpidas pelos fluxos. Então elas são basicamente, elas vão ser formas muito similares com outras formas que a gente já viu, como por exemplo barras esculpidas. Então eu tenho um canal que ele era dessa forma, o material foi removido e eu começo a ter essa barra esculpida, esse material acumulando e sendo coeso nessa lateral do canal. Da mesma forma eu posso ter barras de pontal esculpidas, etc. Ou seja, o material vai se acumulando e vai ficando coeso, acumulado nessas laterais. Aquela formação do chamado LEDs, que são imagens compostas, das poças escavadas no leito também. Então posso ter meu leito argiloso com áreas escavadas, com poços, etc. E para finalizar, como eu falei para vocês, essa teoria do rio contínuo vai tentar entender como é que se dá a evolução dentro do mesmo canal dessas formas. Então, quando a gente pensa a teoria do rio contínuo para a unidade geomórfica de canal, a gente pensa o seguinte, que por enquanto nas áreas de cabeceira, quando a gente pensa em áreas de alta energia, com grande declividade e com a presença de leito rochoso, de blocos, de matacões, a gente vai ter unidades
erosicionais, esculpidas, etc. Cachoeira, sequência de soleira de depressão, rápidos, rifos, corredeiras, etc. Quando a gente chega em área de meio do canal, quando a gente sai dessa área de alta energia e começa a chegar numa área de média energia, de declividade moderada, com cascalho e areia, a gente começa a ter problema de limitação de competência ou de capacidade. Então a gente começa a ter, por exemplo, barras longitudinais, barras relacionadas com a presença de matacões, barras diagonais, barras transversais, etc. Quando a gente passa para regiões que aqui a gente tem ainda nessas barras do meio do canal, então tem a planos de inundação. Então a gente começa a ter planos de inundação isoladas em áreas de fluxo parcialmente confinado, de canais parcialmente confinados. A gente tem já uma energia mais baixa, uma declividade mais baixa, a presença ainda de cascalho e areia, mas dentro de uma dinâmica de energia mais baixa no rio, de baixa energia no rio. E também com uma baixa capacidade de sedimento, uma baixa carga de sedimento. A gente começa a ter, por exemplo, as barras laterais, as barras de pontal, até chegar na parte final dos canais, onde eu tenho um nível de energia muito baixo, então a declividade muito baixa, mas eu tenho uma carga sedimentar suspensa alta de silt e argila. Então eu começo a ter essas minhas formas erosivas, as minhas formas esculpidas nesses elementos mais finos. Então começa a ter essas barras laterais esculpidas, por exemplo, LEDs. Então começa a ter esse material mais fino e a formação dessas unidades a partir de material mais fino. Para finalizar, como a gente pensa na capacidade de transporte e na disponibilidade de sedimento e na área, ou seja, está aumentando a área de drenagem, então começa a ter, eu poder ter também a variação das minhas unidades. Então, por enquanto que eu tenho uma alta energia, grande capacidade de transporte, eu não vou ter deposição, eu não vou ter elementos deposicionais. Forma deposicionais, eu vou ter cachoeira, sequência soleira de depressão, soleira poças, cascatas, rápidos, etc. Conforme eu vou tendo a deposição de sedimento, a quantidade de sedimento vai aumentando e começa a ter barras longitudinais, barras diagonais, etc. Então aqui é só para resumir, isso aqui vocês podem ver melhor, tanto no texto de Montgomery e de Bufton, que esse gráfico é baseado no texto de Montgomery e Bufton, como também no próprio livro, tem nos textos indicados para essas duas aulas sobre canais. Então a gente tem um exercício para essas duas aulas sobre canais e tem vários textos indicados para leitura. Não só esses textos, obviamente, mas outros textos também que estão dentro dos textos indicados para leitura para essa aula. Então, a gente encerra essa parte sobre canais com essas duas aulas curtas e a gente vai ter a aula sobre planos de inundação. Vai ter duas aulas, uma aula sobre gênese e dinâmica de planos de inundação e uma aula sobre unidade geomórfica na planos de inundação.